Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor nesta tarde. Aleluia. Aproveite essa oportunidade para agradecer ao Senhor todos os teus feitos, tudo que você tem recebido dos céus nesta tarde. Aleluia. A paz do Senhor, Claudiana. Claudiana sempre a primeira a entrar. Glória a Deus pela tua vida, mulher de Deus. Amém, amém. Gratidão ao Senhor. Sempre Ele tem sido fiel. Já vão enviando aí essa live para todas as mulheres da tua vida, para que Deus venha falar aos corações. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mônica, seja bem-vinda também. Glória a Deus. Já já nós vamos convidar a Cássia. A Cássia é uma amada do Senhor. Nós estamos no Brasil às 15 horas, da tarde. Mas lá no Japão, do outro lado do mundo, são 3 horas da manhã, gente. Eu falei para ela que Deus vai a recompensar 100 vezes mais, Porque não é fácil. Ela que trabalha o dia inteiro, tá na madrugada conosco. E ainda mais no Instagram, Paz do Senhor, Marisa, seja bem-vinda. Stefane, Caroline, seja muito bem-vinda. Todos sejam muito bem-vindos. Eu já quero pedir ao Senhor que venha te visitar nesta tarde, que venha trazer o renovo do céu, que venha trazer o bálsamo, o refrigério, que a presença do Senhor seja notória aí onde você estiver. Não sei se você está na sua casa, se você está trabalhando. Vamos chamar a presença do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo, Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vindo, Jesus. Ah, meu Pai, como é bom, Senhor. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom falar com o Senhor. Como é bom, meu Pai, poder falar do Teu amor. E tantas vidas, meu Pai, serem renovadas, restauradas, curadas, libertas, salvas. Paz do Senhor, Magnólia, Shalom, Shalom, glória a Deus. Pai, entra com providência na vida dos teus filhos, que aqui estão, que todas que adentrarem por esta live, venham sair, Senhor, regozijando na tua presença, cheio de esperança, cheio de fé, de paz, de alegria na alma, meu Pai, como fala o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que o Senhor venha encher os lábios dos teus filhos, das tuas filhas de alegria. Louvado seja o nome do Senhor, que toda tristeza bata em retirada. A tua palavra diz que na tua presença até a tristeza ela solta de alegria. Pai, toma cada mulher aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler aqui o tema, da campanha que Deus colocou no meu coração. Quero já agradecer a Cássia por ter aceitado o convite. Nós teremos agora neste mês de junho, são 4 sábados às 15 horas, com a live Ide por todo mundo. Nós sabemos que em Marcos 16:15 fala a palavra de Deus, para não ficar nas minhas palavras, diz assim: e Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, aleluia, e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Isso é a palavra de Deus que diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Há poder no nome do Senhor, há poder no nome de Jesus.
há poder no sangue do Senhor. E que você possa ser levantada para essa geração, aí mesmo onde você está, que o Senhor possa tomar a tua vida e que você possa ser um testemunho vivo e que vidas venham ver que vale a pena servir ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa te visitar e te colocar de pé, em nome de Jesus. Como a Cássia fez, né? Deus a levou ali no Japão, ela vai contar o testemunho, vai trazer uma mensagem aos nossos corações, mas a nossa missão é onde o Senhor tem nos colocado, é aqui mesmo na cidade de Rio Pomba, né? É você aí na cidade onde você mora, para os nossos vizinhos, né? Na nossa comunidade, na nossa igreja, e o Senhor quer nos usar. Amém? A Cássia está lá no Japão, eu estou aqui em Minas Gerais, em Rio Pomba. Tem muitas mulheres aqui de todos os lugares do Brasil. Deixa o Senhor te usar, porque vidas clamam, vidas estão contando com uma mensagem que Deus já colocou no teu coração. Você já sabe o propósito a qual o Senhor te levantou. Que você possa nesta tarde se posicionar em nome de Jesus. Amém? Eu já quero convidar a Cássia aqui, deixa eu ver se ela já está online, né? Deixa eu convidar. Vamos aguardá-la. Glória a Deus. Eita, Glória, já entrou. Eita, Cássia. Meu Deus, que alegria. Que alegria poder estar contigo. Você aí 3 horas da manhã, meu Deus. É muito amor pela obra, muito amor pelo Senhor. Que Deus possa te recompensar, Amém. sabe? 100 vezes mais. Amém. Todo o desejo do teu coração, Amém. Ele possa te conceder, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero apresentar a Cássia, irmã, para vocês. A Cássia, ela, né, está no Japão, como eu disse. Ela é da Igreja Batista, né, Cássia? Vale de Bênção. O pastor da Cássia é o Darkson Lira. Parecido com o meu pastor. Meu pastor é Dixon. O seu é Darkson. E louvamos a Deus pelos nossos pastores, né? Que é a cobertura espiritual que nós temos. E as irmãs que estão aqui, que porventura ainda não congregam. Nós precisamos congregar, estar junto com os irmãos, né? É muito bom ter essa cobertura espiritual. E até a questão dessas lives, Cássia, eu passei para o meu pastor, pedi a bênção. Então, eu estou debaixo da bênção. Ele vai, minha irmã, vai pregar o evangelho. É isso que você ama fazer, está abençoada. Amém, minha irmã? Tá A palavra é toda centralizada tua. a minha câmera normal? Sim, Tá me vendo direitinho? tá dando para ouvir, sim. Que E Deus para possa mim te ver abençoar nessa certinho? tarde. Oi? Tá certinho aí o vídeo? Tá me vendo direitinho? Tá torto? Tá um pouquinho para cima, se você Pra puder cima, né? ficar mais. Isso, aí, Peraí. melhorou. Sou marinheira ainda. Tô aprendendo. E aí, Mas conseguiu amém. dormir? Dormiu para estar conosco 3 horas da madrugada ou tá direto? Não dormi não, que eu cheguei da igreja, era meia-noite e pouquinho. Aí eu fiquei aqui organizando umas coisas, e daí eu fui orar, fui falar com Deus. E aí, quando eu vi, já dava perto da hora. Minha câmera não tá ficando, menino. Mas tá bom. Conta pra gente como que foi a sua ida até o Japão, o que que Deus tem A feito. paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí, aqueles que já entraram, né? Muito prazer, meu nome é Cássia. Já quero aqui agradecer a missionária, né? A Janaína, que foi a porta-voz, né? De ter me indicado. E o Senhor vai fazendo essas conexões, né? Com as mulheres de Deus. Verdade. É uma honra estar aqui. Muito obrigada, né, pastora, você, pelo convite, ter me convidado, a confiança, né, de estar aqui na sua rede social para anunciar a palavra de Deus, né, que é poderosa. Deus, ele tem os seus planos e os seus propósitos para todas as coisas, né? Então, a gente não entende, a gente não, às vezes a gente até quer parar, mas o Senhor, ele ele tem uma direção para cada uma de nós, para cada um de nós, seus filhos, né? Então, quando ele me trouxe para cá, ele me trouxe de uma forma que eu jamais imaginava, mas
Ele é Deus, né? Ele sabe exatamente o que faz, como faz e quando faz. E hoje eu tô aqui, eu cheguei aqui no Japão no ano de 2000, já tenho quase 25 anos aqui, esse ano faz. E é bem difícil, é diferente, né? Uma nação como qualquer outra, né? É o Brasil, né? Eu sou brasileira, mas tem as suas dificuldades, né? Também, né? A gente é estrangeiro aqui, a gente está no Brasil melhor no sentido de que você está na sua pátria, tá na sua terra, né? Fala a sua língua, então você tem essa facilidade. Mas você vir para fora do Brasil, do lugar teu ali de conforto, de família, é um desafio, né? É você entender que talvez você não está entendendo na hora, quando você foi escolhida para vir, para sair do lugar onde você está, do seu habitat ali, né, natural, e você não entende. Mas lá depois, na palavra de Deus, fala que o que eu estou fazendo agora, tu não entendes, né? A gente não entende, mas logo depois elas vão entender, né? A Glória a Deus. compreensão vem até nós, aleluia. E eu vim para cá, eu não tinha ainda o conhecimento, né, do Senhor, ainda não conhecia Ele. E aqui ele, como eu disse, né, aqui ele tinha o plano já de me trazer para cá, da forma como ele trouxe. E, e aqui eu conheci ele depois de 2 anos que eu estava aqui. A gente veio, a maioria de quem vem para o Japão, é a maioria, eu acredito que todos, vem para o Japão na intenção de trabalhar e juntar dinheiro, o foco é dinheiro, né? Trabalhar, juntar o dinheiro e ir embora. Só que Deus, ele tem o plano dele. E essa estratégia da pessoa vem decidida a trabalhar, a ficar aqui, determina um tempo, e depois ela, né, ela vai embora com aquilo que ela veio buscar, com o plano que ela planejou. Só que o Senhor vem e muda tudo. Foi o que ele fez comigo, né? Eu vim também assim. Mas o Senhor disse: não, não, Cássia, você é uma escolhida. Você é Eita, uma glória. escolhida. E depois de 2 anos eu recebi um convite para ir num culto no lar, né, do próprio pastor, e ele me convidou para que eu fosse. Eu fui e eu tô até hoje. Deus, ele é maravilhoso. Deus, eu quero te falar que Deus, ele é maravilhoso. Se você entrou aí nessa live hoje, né? Deus, Aleluia. ele nos reuniu aqui com um grande propósito. Propósito de nos afirmar, de nos encorajar mais ainda, saber que foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido, Ele já sabia que nós iríamos estar aqui hoje, aqui eu junto com a pastora Ivone, Ele já sabia que nós estaríamos aqui. E o plano do Senhor, ele é perfeito, né? No livro de Jeremias 29:11 fala que eu bem sei os planos que eu tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele tem os planos, ele tem o plano, o pensamento dele é Aleluia. muito mais alto que o pensamento nosso. Então, ainda que nós não esteja enfrentando alguma situação difícil, né? Todo mundo enfrenta, todo mundo. Então, que a gente não deixe de acreditar que aquele que nos escolheu, ele que nos dá força para conseguir suportar tudo. Porque antes de qualquer coisa vir sobre nós, ele só está nos forjando, ele só está nos ajeitando, né? Como um oleiro mesmo. Nós estamos lá no Jeremias 18. A gente está na mão dele, trabalhando, ele está trabalhando conosco. E assim vai ser até o nosso último dia de vida, o nosso último fôlego, porque ele fala que ele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Ele começou a obra na nossa vida. Ele me escolheu aqui depois de 2 anos. Graças a Deus, o Senhor me achou, né? Porque eu estava Aleluia. perdida, né? Eu estava perdida e hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que já conhecem a palavra e que voltaram ali a comer o próprio vômito, né? Que é o que a palavra diz também. Tornar a comer o próprio vômito. É uma palavra forte, né? Mas é isso. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Porque você conhecer a pérola, conhecer o dono da vida e depois você sair, você esquecer dele, você abandonar ele, aleluia, Aleluia. é você comer comida o próprio vômito. É como o cachorro que come o próprio vômito ali. Então a gente
sabe que tem pessoas assim. Ou a gente pode também ser uma delas amanhã. Hoje a gente está aqui, mas a gente não está no nosso futuro. Não sabemos o que virá no nosso futuro. Mas nós sabemos que se nós decidimos confiar no Senhor, entregar totalmente a nossa vida a Ele, sem... Aleluia. Vai ter os dias que você vai estar desanimada. Quem é que não fica, né? Vai ter dias que a gente vai ficar sem vontade de buscar, porque na verdade a gente nem tem vontade, o próprio Deus é que dá. É o próprio Deus. Até isso ele é tão bom que até isso ele pensou, né? Até nesse detalhe ele pensou quando ele nos criou. Ele falou, eu vou colocar uma vontade dentro dela que ela vai despertar quando porque ele falou que a eternidade ele plantou dentro de nós, no nosso coração tá a eternidade. Então tá lá esse desejo. Só que nós só vamos despertar esse desejo quando nós se aproximamos do Criador. E aí, quando a gente se aproxima dele, ele vai te dando aquela sede para buscar ele, e ele vai se revelando, ele vai te instruindo, ele vai te direcionando, ele vai te conduzindo, e a gente vai aprendendo, e ele vai cada dia, é como Abraão, que foi ali, dando glória a Deus e fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não tá entendendo nada. Eu sou velho, minha mulher já é velha, e como assim que eu vou ser pai de multidão? Como assim? Como assim? Ele estava entendendo nada, mas ele não desacreditou, ele continuou crendo. Por isso que ele foi tido um pai da fé. Ele creu tanto que isso foi imputado por justiça. Foi imputado como justiça na vida dele. Então, que nós, nessa tarde aí no Brasil, aqui madrugada, que nós possa ter essa fé de independente da situação, independente do problema, independente do vale, independente de qualquer coisa que você tá aí vivendo, que eu esteja vivendo, não é maior do que o nosso Deus. Nosso Deus, ele é grande, ele é o eu sou. O eu sou, ele está conosco, ele é grande, ele é poderoso, ele é tremendo. Então, irmãos, Deus me trouxe para cá. Eu deixei família, eu deixei meu filho quando eu vinha no ano de 2000, eu deixei meu filho com 5 anos. Ele não tinha 5 anos, ia fazer 4. Eu deixei ele lá, foi muito difícil. Eu fiquei 1 ano aqui, eu ia trabalhar todo dia, mas eu não conseguia, era só chorando. Meu primeiro filho. Foi uma loucura, meus irmãos, uma loucura ficar aqui sem ele. E eu fiquei 1 ano. Depois de 1 ano eu retornei pro Brasil, peguei ele na casa da minha mãe e fiquei no Brasil por 1 ano. Aí não, as portas fechadas, não conseguimos arrumar emprego e retornamos para cá, porque você sabe que aqui no Japão tem, né? Então você já experimentou, então você sabe de onde recorrer. Então, como tinha a possibilidade de voltar, nós voltamos. Eu voltei a deixar meu filho de novo. Foi outra peleja. E dessa vez eu deixei ele por 2 anos. 3 anos eu deixei ele. E foi muito difícil, muito difícil. E aí depois disso aconteceu muita coisa, né? E depois disso, quando eu fui buscar ele, depois de 3 anos, eu cheguei, daí eu tive a minha filha. Hoje eles já são adultos, né? Meu filho tem 26 anos, minha filha tem 18. E hoje eles já são grandes, graças a Deus. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, muitas coisas aconteceram. Você acha que eu vim para cá e aqui o Japão é Japão, mas o Japão também é uma terra de necessidade, a primeira de Deus. De Deus, irmão, de Deus. E a igreja aqui precisa, aleluia. Aqui precisa das orações nossas. Eu tô aqui, eu me sinto como um grãozinho daquela que Abraão disse que Deus ia fazer da descendência dele como o grão da areia do mar. Eu sou esse grãozinho, você também é uma parte importante no reino de Deus. Você não tá aqui com os pés fisicamente, mas você pode dobrar o seu joelho, aleluia. Dobra o seu joelho, olha pelo Japão, irmão. O Japão é carente como qualquer outra nação. Então aqui nós precisamos, eu digo isso por experiência própria, irmão, da vontade, tem hora de você ir embora, tem família. Depois que eu cheguei aqui, eu perdi a minha mãe, meu pai, eu não pude vê-los. Eu tive que ir, mas eu já não pude mais ver eles vivos, não deu tempo. Então, mas eu sei que existe uma eternidade onde nós vamos nos encontrar. Essa vida, ela vai passar, ela é passageira. Mas o que o Senhor quer nos dar é uma vida eterna, é uma eternidade. Ele tem para nós, é eterno, não vai ter
fim, não vai ter dor, não vai ter choro, fome, não vai ter nada, vai ser só alegria, porque a presença do Rei da Glória, ele é o Rei da Glória. E nós vamos estar lá constantemente falando santo, 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 na presença dele. Isso daqui não precisa nós mais ajoelharmos e pedirmos mais nada. Ele já nos deu a maior das dádivas do mundo, de toda a vida. É a salvação, de graça. De graça, meu irmão. Então, se você se sente merecedor, a gente é imerecedor mesmo, a gente não é merecedor. Nós não somos merecedores da graça do Senhor, não. Como foi ministrado ontem no culto aqui onde eu fui, na igreja. Não somos merecedores da graça. A graça, ela é favor imerecido. Nós não temos merecimento nenhum. Mas o Senhor, Ele nos ama. Ele nos amou, Ele nos ama, Ele vai nos amar eternamente. Toda a vida Ele vai nos amar. Mas enquanto nós estivermos aqui, seja forte, seja corajoso, seja valente, seja ousado, ousada, seja intrépido, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não fique aí de cabeça baixa porque você está enfrentando uma situação de... Não importa se é escassez no financeiro, se é escassez na familiar, do casamento. Não importa qual é a situação que você e eu estejamos. O mais importante é que nós precisamos manter a presença, o fogo, a chama do Senhor lá dentro de nós acesa. Aleluia. Então não vamos deixar isso, perder isso, porque as coisas vêm, as situações vêm. É o Senhor, é o amor do Senhor nos ajustando. Para quê? Para nós morar com Ele. Porque houve uma cratera, houve uma separação quando Adão e Eva foi posto naquele jardim. E hoje nós estamos aqui porque existe essa cratera que foi causada pelo pecado. E nós precisamos voltar para esse lugar de oração, para esse lugar, esse paraíso. Deus, Ele está lá, aleluia. Ele está aqui, Ele está lá, naquele lugar, nesse lugar. É onde eu abro a porta do meu quarto, eu entro, Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali para me ouvir, para mim me jogar na presença dele, para mim me debruçar, para me chorar, ali eu sou natural, ali eu sou eu. Eu não preciso fingir. Ali eu sou exatamente eu. E não adianta eu querer maquiar, eu querer fazer alguma coisa. Não, ele me sonda, ele me esquadrinha, ele vê juntas e medula. Então, o Senhor, Ele é bom. Ele é bom e Ele nos escolheu para uma grande obra. E nós não podemos parar como Neemias fez. Quiseram parar Neemias, quiseram colocar ali distração na vida dele, mas ele foi determinado, como eu disse aqui. Vamos ser determinados, irmão, naquilo que nós queremos. Nós queremos muitas vezes muitas coisas. Ai, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Mas a Bíblia diz que nós não recebemos porque nós não pedimos mal. E Ele não vai dar o que a gente quer. Ele não conhece a nossa necessidade. Ele vem exatamente na hora certa, no momento certo, para nos socorrer naquilo que nós precisamos, não é naquilo que nós queremos. E nem essa palavra que eu ia falar, é outra coisa. Mas Deus vai me direcionando para essa palavra. Espírito Santo de Deus te usar, glória a Deus. Então, meus irmãos, aí como eu falei, eu vim para cá e eu passei toda essa situação. Depois que eu peguei meu filho, eu voltei para cá e depois disso tudo, houve uma separação entre eu e o meu ex-marido, né? Que eu sou separada. Então, eu nem sei por que eu tô falando isso, eu não sou de falar, mas é a primeira vez que eu tô falando. Então, houve uma separação. Hoje eu sou uma pessoa divorciada e tô caminhando com o Senhor. Então, eu costumo falar que... deixa eu só colocar aqui no mudo que a minha filha tá mandando mensagem para mim. Que nós não temos que dar desculpa e fazer a obra de Deus. Porque eu não vou fazer porque eu não tenho marido. Eu não vou fazer porque o meu filho é doente. Eu não vou fazer porque minha casa tá uma bagunça, eu não tenho nada. Então eu vou fazer porque eu tô com um vício. Eu não vou fazer porque eu tô... eu não sirvo para nada. Você serve sim. Você Aleluia. foi escolhida. Você foi separada. Você foi chamada. Deus te escolheu desde do ventre, como ele disse para Jeremias. Ô Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. E eu te constituí por profeta às nações. Olha onde eu estou, irmãos. Se você
você está olhando aqui, eu acredito que a missionária também é assim. E nós também temos um testemunho, todo mundo tem. Todo mundo tem um passado. Então, da onde eu vim, eu nunca imaginei. Eu nem sabia que existia o Japão, eu era tão leiga. Eu sou ainda, Nina, a gente vai aprendendo todos os dias algo, a gente nunca vai saber tudo, só quem sabe tudo é Deus. Então, eu vim de um lugar muito, sabe, carente, longe, lá do Maranhão, do Nordeste. Então, irmãs, eu tô aqui. Outro dia eu conversando com uma outra irmã que eu conheci no grupo do WhatsApp. Ela é também maranhense e ela tá lá em Dubai. Gente, quem que faz isso? Mesmo que eu quisesse trabalhar, me esforçar para juntar dinheiro e comprar passagem para ir, Deus não ia permitir eu ir, porque não era para ir. Mas quando ele quer, ele te tira lá do lugar. Ele não fala que ele nos tirou do charco de lodo, do lamaçal de pecado. Aí ele falou: agora eu vou pegar essa menina, essa mulher, esse homem aí, eu vou limpar eles, eu vou glorificar o meu nome na vida deles, e ele vai ser o meu profeta, a minha profetisa. Eita, Aonde eu colocar a mão, os pés dele ali, ele vai fazer o que eu tenho para ele fazer. Aleluia! Então, que eu e você aí que está me ouvindo, que você aceite isso. Aceite. Se você até hoje tentou lutar contra a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando a gente entra nesse lugar, a gente aceita. A gente aceita. E pode até estar passando necessidade, pode não ter marido, pode ter filho doente, pode até com a morte estar na porta. Pode até a morte bater na tua porta. A Bíblia não fala nos Salmos que ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o meu Deus, o teu Deus, se você acreditar, ele está conosco. O Emmanuel, ele está conosco. Ele está conosco, irmãos. Não tenha dúvida disso. Não deixe a situação na sua vida fazer você esquecer disso. Deixe essa verdade da palavra de Deus aqui, ó. Deixe essa verdade da palavra de Deus entrar em você, que ela entre em nós e ela faça o que ela precisa fazer, aleluia. Irmãos, Deus ele é lindo, Deus ele é lindo. E eu vou agora levar aqui na palavra, no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Quando a missionária me convidou, eu orei, eu falei: Senhor, o que o Senhor tem para nós nesse dia? Né? Eu tava ansiosa ali, a gente fica, né, irmão? Querendo ou não, a gente fica. Mas Deus foi e ministrou essa palavra no meu coração. Capítulo 11, versículo 6, que fala assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Coisa linda, né? É você confiar. É você confiar. Não adianta, é confiança. Tá na presença de Deus é confiar. É você botar a mão no olho assim e você caminhar sem ver nada. Ele não diz para Abraão, larga todo mundo aí, vamos, vai pra terra que eu vou te mostrar. Abraão devia ter dito assim, devia ter falado assim: não vou não. Eu não vou porque eu não tô nem vendo, não sei nem onde que eu vou. E eu tô escutando essa voz me falando para mim ir, vou nada. Mas ele confiou na voz. E hoje o Senhor está com essa mesma voz falando para mim e para você aí. Vai fazer aquilo que eu te mandei você fazer. Aqui, ó. Aqui está falando que é você lançar uma semente. É o que o Senhor nos chamou para fazer. Lançar a semente da palavra. A gente sabe que os agricultores, eles plantam as coisas, as verduras. Toda a plantação existe um preparo. Existe um preparo. Tem o desenvolvimento. Ele vai preparar a terra. A terra somos nós. Eu falei do oleiro. Deus, ele vai lá mexer no barro. Ele está preparando a terra. Ele está preparando a terra, meus irmãos. A semente já está dentro de nós. O Espírito Santo já está conosco. Aleluia. Mas ele não parou a obra. O Espírito dele, ele se movimenta desde a fundação do mundo.
ele parava sobre as águas e até hoje ele continua trabalhando, ele não para, ele se movimenta, o Espírito de Deus, aleluia. Ele se movimenta e aqui a semente que está falando aqui é a semente da palavra. Semente da palavra, o que a pastora colocou aí no tema? É ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ela está aí, eu estou aqui, tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus que estão espalhados no mundo todo. Nós estamos como um grãozinho da areia, lançando a semente aos corações. Mas quem vai Aleluia. dar o crescimento é o Espírito Santo. Mas não, mesmo que nós não veja o fruto, talvez nós não vamos ver o fruto. Porque nós estamos aqui hoje, é fruto de pessoas lá de trás. Não é? Então, nós hoje estamos aqui também plantando para lá na frente a nossa geração de hoje ficar Eita, e eles glória. colherem o que a gente está fazendo aqui hoje. Porque Abraão também plantou, fez ali o que ele tinha que fazer e algumas coisas ele não viu. Lá no livro de Hebreus fala que nem todos conseguiram chegar, conseguiram experimentar aquilo que Deus tinha falado, mas eles não desistiram, não. Eles foram do fio da espada, eles foram ali lançados na fornalha, eles fez tantas coisas, irmão, Eita, passaram por glória. tanta Aleluia. dificuldade. Mas eles não deixaram de confiar no Deus grande que tinha chamado eles. Então, pela manhã, semeia a tua semente. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É levantar, é estar de pé, é estar preparado para realizar a obra. E já começamos pela. Parece que travou um pouco. Vamos ver se ela volta, gente. Glória a Deus, Jesus. Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Entra nessa internet, Senhor, destrava. Ela saiu, eu vou convidá-la novamente. Deve ter caído a conexão. Cássia. Vamos aguardar um pouco, minhas irmãs. Vamos orar e oram para que ela consiga voltar, concluir essa mensagem poderosa que o Senhor colocou no coração dela. Glória a Deus por isso. Caiu, só que ela já voltou aí, gente. Espera aí que eu tô chamando ela de volta. Cássia. Vai dar certo. Eita. Amém. Voltamos. Meu A telefone internet é que isso deu mesmo. atendimento O aí. ao vivo é isso mesmo. Amém, aleluia. Então, irmãs, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, a semente é a palavra de Deus, Jesus. O desejo do Senhor é que a igreja lance a semente na terra que fala do coração do homem. Que a gente lance essa semente e não se canse. Sabe, a Bíblia fala que não é para que nós não nos cansemos de fazer o bem, é de lançar semente, é de amar as pessoas, é de cuidar das pessoas, é de ter paciência com as pessoas, porque ele tem paciência conosco. Você acha que nós não somos boazinhas assim, que Deus não precisa ter paciência? Não! Ele ele é longânimo. Eu falo primeiro para mim, que nós desenvolva isso. Permita o Senhor produzir esses frutos dentro de nós. Para a gente conseguir amar as almas. Porque o maior objetivo, o centro da palavra de Deus é as almas, é as vidas. Do mesma forma que Deus amou o mundo de tal maneira, ele também quer que a gente ame também, como ele diz no segundo maior mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós deixamos esse amor de Jesus
penetrar no nosso coração, a gente vai amar o nosso irmão. Não importa quem ele é, o que ele fez, como ele está. Quantas vezes ele precisar, a gente vai estender a mão e a gente vai ter paciência, porque a gente sabe o valor que tem aquela alma. À tarde, não retires a tua mão. As resistências surgem, mas o conselho do Senhor é para perseverarmos e não retirar a mão. Mas mão fala do trabalho. E o trabalho de evangelização é diário e contínuo. Visitas, vigílias e o não desanimar é o ter bom ânimo. É o que ele falou para Josué. Tem bom ânimo, Josué. Tem bom ânimo, meu filho. Não tema não. Ser forte, ser corajoso. Não precisa ficar aí com medinho, não. Que se eu te coloquei esse povo aí para tu liderar, eu também te dou a capacitação. Porque nós não somos capazes. O Senhor, Ele capacita. Ele não nos dá nada na nossa mão para que a gente fique ali sem saber o que fazer. Porque Ele vem e Ele nos dá. Só se a gente dizer que não quer. Aí Ele não vai. Mas Ele capacita aquele que Ele escolhe. Ele capacita. Nós não sabemos qual é que vai prosperar. O chamado é no tempo do Senhor. A semente é plantada, mas no tempo do Senhor ela germinará. Algumas brotam rápido, outras demoram, mas a preciosa semente continua lá. Você já viu que tem um versículo que fala que para poder nascer a semente, o grão de trigo precisa cair e morrer. Se o grão de trigo cair lá e não morrer, não nasce nada. E nós precisamos morrer para nós, para que Cristo nasça, para que Cristo resplandeça em nós. A glória dele, aleluia. Aleluia, aleluia, irmãos. Vamos deixar o Senhor trabalhar em nós, vamos deixar o Senhor nos usar. O Senhor quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Não vamos mais ficar com meninice, com picuinhas, com coisinhas, que isso é distração. Que caia toda distração em nome de Jesus. E que o Senhor nos coloque a direção certa, o foco, o alvo. O alvo é Ele, não é as pessoas. O alvo é Cristo. E as coisas vêm na nossa vida para nos distrair. Para nos distrair. Mas não vamos deixar nada nos distrair. Vamos ser determinados como Neemias, como eu disse. Neemias, ele focou, ele disse assim, não, eu não vou soltar aqui as minhas armas, aleluia. Ele disse, eu não vou, porque eu entendi já que você quer me distrair, Sambalat Tobias. Não vou deixar não. E hoje o Senhor também está nos dizendo aqui, está nos despertando. Ei, filho, ei, meu filho, minha filha. Não se distraia com nada. Com nada. Com nada. O Senhor está chamando a nossa atenção. Não se distraia. Não se distraia, não se distraia. Deixa o Senhor te colocar no prumo ali, no lugar ali, para você ficar focado. E quando aparecer alguma coisa que você perceber que está tirando ali o teu foco, você tenha discernimento, aleluia. Eu tenho discernimento para ver que aquilo dali está só querendo fazer com que a gente saia do foco. E o foco é Jesus. É Jesus, é Jesus. É Jesus, aleluia. Quando somos fiéis e cumprimos as orientações do Senhor, nós contemplamos os resultados. Muitos estão chegando sedentos e se maravilhando, pois Deus tem falado a seus corações. E a preciosa semente, que é Jesus, tem germinado, levando muitos a alcançar a salvação do Senhor. Então, pela falta nossa de, às vezes, parar ali, ficar parada por alguma situação, pessoas também são deixadas para trás, porque nós paramos ali no caminho, que é Cristo. É muito sério. Pessoas que era para nós alcançar, para levar a palavra, por nós não estarmos ali, estamos distraídas, nós deixamos de fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E às vezes você fica ali distraído. Não, irmão, nós não vamos ficar distraídos, não, em nome de Jesus. Não vamos, não vamos, não vamos. O agricultor se baseia pelo vento. Você está sofrendo algum vento aí? Você está passando por algum vento? Eu estou passando algum... Você e eu sabemos qual é o vento que nós passamos. Mas quem foi que disse que tem vento que é maior que Deus? Não tem nenhum, não. Não tem que aquele vento que esteve lá no barco com os discípulos, estava quase a pique, quase derrubando
derrubando eles para morrer todinho. Ele disse só uma palavra: acalma-te, vento. Ei, você tá Aleluia. pensando que você vai morrer nesse ventinho aí? Não vai não, minha irmã. Meu Eita irmão não vai morrer glória. nesse ventinho não, aleluia. Isso aí é só para Deus colocar no lugar ali, ó. É só para Deus alinhar, ajustar e te dar aquilo que e te dar e fazer aquilo que ele tem determinado para fazer na nossa vida. Ele precisa do vento, ele se baseia pelo vento, em que direção está para não perder a semente. Aleluia. Ele é tão inteligente, o semeador. É Cristo, é Jesus, é Deus, ele é o semeador. Ele vai lá, para aí, eu vou colocar aqui a semente agora. Mas ele fica analisando da onde que vem o vento. Porque ele não vai desperdiçar nenhuma semente. Ele falou, se o vento vir daqui, se eu jogar semente, o vento vai levar embora. Então eu tenho que saber certinho onde é que eu vou colocar semente. A gente às vezes tem pressa para jogar semente. Ah, eu vou jogar aqui porque parece que eu tô fazendo assim, sabe? Porque eu preciso tarefa cumprida. Eu vou falar de Deus, eu vou anunciar aqui porque eu tenho que... Você fica meio que birrento. Fica meio que fazendo uma tarefa, daquela tarefa de escola que faz de qualquer jeito. Ah, eu vou fazer porque eu tenho que levar amanhã para professora. Não! Não, meu irmão. Não, não, não. Não faça, não. Não faça. Nós às vezes queremos fazer assim. Queremos ir lá e cumprir uma tarefa só de, eu vou falar aqui. Eu até tô falando de Deus, mas não tô fazendo do jeito que Ele quer que eu faça. Meu Deus. Então é diferente. É fazer do jeito que Deus quer e fazer do jeito que você quer. Como é? Como é que nós vamos fazer? Ou nós faz do jeito que Deus quer que a gente faça, ou a gente não faz, porque do nosso jeito não presta. Nós vamos só botar peso em nós. Porque você vai ficar ali no mundo espiritual. Existe o mundo espiritual, irmãos. Existe esse mundo espiritual. Existe. Então, nós queremos fazer do nosso jeito. E aí você vai lá e faz. Mas não produz. Do meu e do teu jeito, não produz. Não produz, porque nós joga de qualquer jeito. Nós faz só jogar lá. Nós não prepara. Sabe aquela pessoa que tá lá, às vezes dando trabalho? Nós também já demos trabalho. Como eu falei, nós temos passado. Antes de conhecer Jesus. E até agora com Cristo, a gente também tem os dias também que a gente dá um trabalho. Então, nós estamos numa caminhada aprendendo, irmãos. Mas só que tem alguns que não sabem ainda. A gente precisa ter essa paciência para trabalhar no solo, ver como é que tá o vento ali da pessoa, aleluia. E depois jogar a semente, porque a Bíblia fala que não podemos dar pérola aos porcos. Não vou chegar aqui para uma pessoa e vou falar de Deus. Falei de Deus. Eu já falei. Quantas vezes ele não disse isso? Já falei de Deus para ela um monte de vezes, não tem jeito não. A gente declara já com a nossa boca que não tem jeito. Você tirou a semente de volta. Porque mesmo que a pessoa não ouviu a gente falar, o mundo espiritual ouviu. Porque a gente pensa que não é verdade, que não existe. Existe bonito. Existe como mais que essa caneta aqui que a gente está vendo aqui. Existe. Então ele precisa se basear pelo vento para fazer o plantio. Eles observam o vento, onde está a direção para não perder a semente. Porque ela está seca, representando a morte. Se o vento não estiver na direção correta, perde a semente. A palavra de Deus não se perde, não. Ele é igual aqui, eu estou falando a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Eu escrevi aqui, mas eu escrevi de acordo com a palavra. Então, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Nunca. Se eu estiver aqui na madrugada falando de qualquer jeito, como eu disse, eu vou lá pregar na live porque, aí ela me convidou, eu vou. Birrenta? Eu vou porque, eu vou. Não vai produzir nada. Não vai produzir nada. Porque quem tá aqui não é físico, não é visível, não é pessoalmente, mas é almas. A missionária, eu e quem tá aqui comigo, conosco, é almas que estão ouvindo. Não é fantasma, não. É gente, carne e osso, que tem uma alma lá dentro dela. Eita, glória, aleluia. Aleluia. Então, se eu fizer aqui, não importa se eu tô de madrugada, se eu não dormir, não interessa se eu não dormir, e se eu não vou dormir, daqui a pouco, 10 horas da manhã, tem um culto, eu vou pro culto, glória a Deus, se Jesus não voltar até lá.
e você vai ter uma tarde, daqui a pouco também você tem culto. Irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus com amor. Com Aleluia. amor. À beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e em terra boa, não importa qual. A gente, esse semeador aqui, tem os lugares, né? A Bíblia fala que cai no solo fértil, cai no solo pedregoso, vai caindo e dependendo do solo, não dá nada, você não vê, mas ela não volta vazia. A Eita, palavra de Deus, se você fez com amor, não volta vazia. Não volta vazia. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. É eu e tu. Eu vou fazer igual meu nordestino. É eu e tu que tá aí me ouvindo. Se nós não morrermos para nós, pegar a nossa cruz, negar nós mesmos, aleluia, e ir anunciar a palavra de Deus, a semente do Senhor, a manarabacantarabalabaxai. Nós não vamos ver os frutos, não, aleluia. Nós vamos perder tempo na presença de Deus, achando que nós estamos tampando um buraco porque Ele nos chamou e nós estamos ali, tá bom. Essa mesmice, essa estagnação, não. O Senhor não nos chamou para ficarmos estagnados, não. Parados, paralisados, como água parada, não. Nós temos um rio dentro de nós, uma fonte. A palavra de Deus está dentro de nós. Ele diz, se eu crer na palavra de Deus, de dentro de mim fluiria um rio de água viva, aleluia. Aleluia! Então não saia dessa live achando que você é só mais uma. Não, você é escolhido, você é diferente, você é separado, você é sacerdócio santo, você é nação adquirida, povo adquirido, povo exclusivo do Senhor. aleluia. Aleluia! Aleluia! A semeadura deve ser uma prática regular e uma expressão de perseverança. O segredo do crente é perseverar. A Bíblia nunca nos aconselha a lançarmos uma só semente. Em todos os exemplos bíblicos, há sementes que frutificam e há sementes que não frutificam, mas a insistência que não frutifica, a insistência e a constância nos levarão aos frutos. Aleluia. Aí no livro de Apocalipse fala o quê? Que ele vai dar a coroa para quem é? Para os que perseveraram até o fim. Então, aleluia. De Gênesis a Apocalipse, o segredo de tudo desse trajeto todinho aqui, ó, que nós nascemos lá, né, o Espírito de Deus estava lá pairando sobre as águas, mas ele está trabalhando. E é eu e você que decide querer participar desse movimento do Espírito. Se você permitir ele te conduzir, ele te direcionar, ele te encher, ele te lapidar. E se você está doendo, você falar assim, amém, Jesus, amém. Eu posso trabalhar, Senhor, porque eu preciso ser mudada mesmo, eu preciso ser trabalhada, eu preciso ser moldada, eu preciso ser lapidada, eu sou uma flecha na tua mão, Deus, eu quero que o Senhor me limpe, me lapide para que eu vá no alvo certo, na direção certa, aleluia. É a perseverança. Se eu e você não tivermos perseverança, nós não vamos receber, vamos nascer lá, como eu disse, vamos começar uma vida com Cristo lá quando eu comecei, 2 anos depois que eu cheguei no Japão, e eu vou chegar no meu final do meu último dia de suspiro de vida, e eu vou ganhar o quê? Eu não perseverei? Eu fiz as coisas de qualquer jeito? Então ainda perdi tempo servindo a Deus na terra de qualquer jeito. Fazendo as coisas de qualquer jeito, fazendo a obra de Deus como se fosse uma tarefa obrigatória de fazer, porque não. Porque se você não está tendo reconhecimento, se eu não estou tendo reconhecimento, não importa. O nosso maior reconhecimento é nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Além de sabermos esperar, precisamos ter perseverança. Refiro-me à insistência, à continuidade, à longanimidade. Não podemos desanimar, não podemos desistir. A colheita financeira virá somente aos que perseverarem em sua semeadura. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Nunca! Nunca! Como eu disse, se você não está tendo reconhecimento, se ninguém... Olha, aprende a fazer as coisas para Deus no secreto. É sem ninguém mesmo ver. Você não está fazendo para mostrar para ninguém, porque quem está dentro de nós é Cristo.
E quem está aparecendo é Cristo, não sou eu, aleluia. Não sou eu que vai aparecer, ainda que eu queira. Ai, ninguém me viu, eu fiz tão bonitinho, eu fiz de todo jeito. Olha, eu fiz aqui, eu preparei tudo. Você não recebeu nenhum obrigado. Amém, amém, isso não é nada. Nós vamos ter um galardão, as obras que forem feitas aqui, elas darão um galardão para nós. Não fique triste com isso, não. Nós teremos um galardão no céu, aleluia. Então, meu irmão, essa palavra eu deixo pro teu coração, pro meu coração, nessa tarde e aqui nessa madrugada, quase manhã já. Eu nem sei o tempo que eu tinha, já tô passando, missionária, perdão. Não, mas é isso aí. Deixa fluir, transbordar sobre nós tudo que você falou. Meu Deus, eu tô aqui me acabando e é exatamente isso. É gastar os nossos dias servindo ao Senhor, falando desse amor maravilhoso, sabe? Que mesmo a gente sendo tão falha, tão pecadora, e esse amor, sabe, que não desiste de nós. Não. Esse amor que nos constrange. Não. E eu louvo a Deus porque há 17 anos atrás o Senhor me chamou e desde que eu entendi, sabe, o meu propósito, eu desejo, né, estar todos os dias na presença do Senhor falando deste amor. É através do amor que acolhe, o amor, sabe, que abraça, que levanta. E como você, né, muitas mulheres que estão aqui têm feito isso, têm se posicionado. E as que não se posicionarem, ainda não se posicionaram, que possam se posicionar nesta tarde, em nome de Jesus, porque o Senhor está derramando sobre nós a tua presença, está derramando sobre nós a tua graça, a tua unção, o azeite fresco do céu, e nos enchendo nesta tarde. Aleluia. Deus é Deus Todo-Poderoso. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque mesmo em meio à situação que você viveu, você não desistiu. E tem dado lugar na terra, tem dado lugar aí onde o Senhor tem te plantado. E eu creio que muitas vidas têm visto a diferença, né? Através do seu posicionamento, do seu testemunho. Que Deus continue te usando poderosamente. Eu quero orar pela tua vida, pelas nossas vidas, para que o Senhor venha entrar com providência e tudo que tem pedido da gente viver, né? O propósito, venha cair por terra nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, eu oro ao Senhor, Pai, nesta tarde. Primeiro eu quero te agradecer, Senhor, por este momento tão especial. Como é bom sentir a tua presença, Pai. A tua presença aqui é notória, Senhor. Eu sinto a tua presença neste lugar, Senhor. Pai, a Cássia está no Japão, Senhor. Do outro lado do mundo, Senhor. Pai, mas nós estamos aqui sem uma só fé. Eu, essas mulheres de Deus, essas mulheres, Pai, que têm entrou nessa live, aquelas que ainda vão entrar. Que o Senhor possa, Pai, através dessa mensagem, desta palavra, meu Pai, que nós possamos, Senhor, nos posicionar. Ajuda a tua filha, seca a tua filha, restaura a tua filha, renova a força da tua filha. Como a tua palavra diz, que o Senhor dá força àquele que não tem força, o Senhor renova a força daquele que não tem vigor. Aleluia. Mas a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia. Aleluia, Pai. E esse renovo do céu, eu te peço, Pai, que o Senhor venha encontrar cada coração, cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos nos posicionar, que a nossa casa venha ser um lar de bênção, um lar de paz, um lar, Senhor, que a tua presença venha ser notória. Nós, como mães, como servas, como esposas, nós, Pai, clamamos ao Senhor que o Senhor possa visitar, Pai, e dissipar todas as trevas, dissipar tudo que não provém do Senhor, destruir cadeias, destruir correntes, destruir, Senhor, fortalezas, Pai. Em nome de Jesus, nesta tarde, meu Pai, em nome de Jesus, o seu nome seja glorificado. Pai, vai preparando para a tua filha, meu Pai, tudo que almeja o coração dela. Pai, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor, Pai, faz muito além do que pedimos e pensamos. O Senhor traz à existência aquilo que não existe. E o Senhor sabe o desejo do coração da tua filha. Então eu te peço, Pai, surpreende a tua filha, meu Pai. Surpreende a tua filha e continue cumprindo a tua vontade, que é boa, como ela disse, perfeita e agradável nesta terra, até que o Senhor venha, meu Pai. Pai, se tem mulheres aqui, Senhor, com enfermidade,
Pai, nós te clamamos, Senhor. A tua palavra diz aqui, ide por todo mundo e pregar o evangelho. A tua palavra diz também que nós, quando impomos as mãos aos enfermos, eles são curados. Sim, Pai, eu não Jesus. estou Sim. fisicamente com as tuas filhas, mas o Senhor é um Deus impossível, Deus de milagre, que o Senhor possa curar nesta tarde. Amém, meu Que o Deus, em nome Senhor de possa tocar no Jesus. último fio de cabelo até as plantas dos pés. Pai, curar nesta tarde, meu Pai, em nome de Em nome Jesus. de Como a tua serva Jesus. disse, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, mal algum temeríamos, porque o Senhor está conosco. Jesus. Aleluia, Pai. Muito Aleluia. obrigada, Senhor. Pai, arranca, Senhor, toda ansiedade, toda depressão no nosso meio, Sim, Pai. Em Jesus. nome Tira, de Jesus, tira. Senhor. Cura as feridas, Senhor. Cura, Trata as Jesus. emoções das Vai tuas curando, filhas Pai. Vai e que elas libertando, possam vai ser sarando, vai achadas do libertando mulheres Senhor. da tua Em presença. nome de Em nome Jesus. Que da esse tua final de presença. semana seja um Em nome final de de semana de paz. Em Pai, nome hoje é de aniversário Jesus. da minha filha, Senhor, Camille. E eu peço que as minhas irmãs que aqui estão, são 26 mulheres, 27 agora, 27 mulheres, que orem pela minha filha, Pai, em concordância Deus, comigo, Pai. abençoa, Porque a minha filha Pai. Camille, Pai, é uma menina que desde o meu ventre o Senhor a escolheu. E eu creio, Pai, no propósito que o Senhor tem na vida da Sim, Deus, Camille. visita a tua Oh, Deus serva, querido, Pai, tua completa a filha. obra, Senhor. Pai, Completa, todo meu Deus. impedimento, todo Senhor, enche embaraço ela com a cai tua por graça, terra. com a Nós tua declaramos unção. vida sobre a Guarda, Camille. Senhor, como uma São menina dos teus 17 olhos, debaixo anos, do teu meu Pai, ouvindo a encalço, em tua nome de palavra. Jesus. São 17 anos a qual ela vê a mãe Deus, dela te que servindo, orando, Deus, glorificando o Deus, teu Deus, que ela nome. possa E eu creio, Deus querido, Deus em santo, nome de que como a Jesus, tua Senhor. serva Oh, disse, Deus, nada em levantando Deus, vão. família. A semente está sendo plantada. A Amém. semente está sendo plantada Deus, e aleluia. vai nascer Eu uma creio. árvore frondosa Sim, com muitos Deus, com frutos. frutos. E eu Sim, é profetizo na verdade. vida dos filhos da tua serva também, porque eles têm visto, Senhor. Eles têm visto toda a renúncia. Eles têm visto, Pai, a entrega da tua filha. Que os filhos também da tua serva venham a ser alcançados nesta tarde, em nome de Jesus. Oh, decantarabachete. Que os filhos das tuas servas que estão aqui também, Senhor. Ah, Senhor, encontra cada coração. Ah, Sim, Espírito visita Santo, os tu convence o filhos, homem do Pai. pecado e da Oh, Pai, justiça. converte o coração Convence dos como o filhos aos Senhor nos pais, dos pais aos convenceu, filhos, Pai. Senhor. O Senhor Em nos nome de convenceu, Jesus, meu Pai. centeia o Nós coração também dos estávamos jovens, Pai, de cada perdidos filho aí. aqui, Pai, E o também Senhor em nos nome de achou, o Jesus. Senhor Que abriu eles possam os ser, nossos Senhor, olhos tocados, espirituais, cheios, o Senhor abriu os libertos, nossos ouvidos. transformados. Então, que o Senhor venha Oh, completar a obra, aleluia. Pai, na vida dos nossos, a nossa família é Deus, tua. Nós declaramos nesta tarde, cresce, Senhor, eu levo a nós minha não casa, abrimos mão da Senhor, nossa família. serviremos ao Por Senhor. mais que tempestades tenham se levantado, por mais que adversidades tenham acontecido, Maior é o que nós, está em Senhor, nós nós. confiamos no Senhor, Aleluia. porque maior é o Senhor que está conosco, Pai. E nós Deus. declaramos vitória, nós declaramos Amém. libertação, nós Em nome de declaramos cura, Jesus. nós declaramos salvação. Cada vida que aqui está, Senhor, nós declaramos salvação Em de cada nome de família, meu Pai. Que as Jesus. tuas filhas venham perseverar e crer no Amém. teu Sim, poder, no teu nome, que mais o Senhor fará em por nome de cada uma Jesus. de nós, em nome de Jesus. Em Irmãs, nome de compartilhe essa Jesus. live poderosa. A Cássia foi uma bênção, um instrumento na mão do Senhor, um vaso de honra, cheio, transbordante. Verdadeiramente, nós nos diminuímos nesta tarde e o Senhor cresceu. Foi o Senhor que apareceu, né? A glória é dele, é para ele, por ele todas as coisas. Amém? Amém. E eu louvo a Amém. Deus que o Senhor me colocou no meu coração de estar levantando essas lives às 3 horas da Amém. tarde no Instagram, né? E eu tenho visto poderosamente as mãos do Senhor, não só na minha vida, na vida de muitas mulheres. E nós, Amém. louvado seja o nome do Senhor, temos sido referência e que, como eu, como você, todas aqui venham se posicionar e venham abrir a Amém. boca e falar do amor do Senhor, porque eu creio que muitas vidas vão ser Em nome de salvas. E naquele Jesus. grande dia, o Senhor vai nos apresentar a Amém. nossa coroa, né? Eu É creio. mais uma pedrinha nesta tarde. Eu creio, nosso galardão. Amém, minha irmã querida? Muito Amém. obrigada, viu? Amém, missionária. Que Deus abençoe, né? Agradeço a você, né, pela oportunidade. E a cada um que ficou aí até o final, né? Aquele que não assistiu, assiste depois da gravada. E compartilha com alguém que você sentiu no teu coração, um amigo ou amiga, uma irmã em Cristo, para ouvir essa palavra, né? Não é a minha, é a palavra do Senhor, né? E ela é poderosa para produzir aquilo que ela foi designada para produzir. Amém? E eu quero agradecer, né? É uma honra estar aqui,
E estou aqui. Quando você precisar, pode bater, que eu estou aqui. Amém? Com Para certeza participar, é a para somar com você. primeira. Mesmo de A longe, a primeira gente de está aqui. muitas. A primeira de muitas. Pode ter certeza disso, tá? Um abraço. Deixa eu terminar aqui com o versículo Amém. final. É Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, Aleluia. continua levando a semente. Tá chorando? Amém. Limpa a lágrima e pega o Deixa- feixe e vai andando. Oh, Continua andando, aleluia. que o Senhor vai, nós vamos nos alegrar. Como eles foram libertos ali do cativeiro. Eles estavam com a boca cheia de riso. Nós também estamos, já Aleluia. profetizo que nós já estamos com a nossa boca cheia de riso. O Senhor está cuidando de tudo, amém? Que o Amém. Senhor te abençoe, meu Senhor, te guarde, faça Amém. resplandecer o rosto dele sobre você e sobre mim. E nos dê a Aleluia. paz, o Glória a entendimento. Deus. Um beijo, Quem foi tá, um prazer. quem puder, vamos fazer um coraçãozinho aqui. Quem puder tirar o print, printa, manda pra gente no WhatsApp, que eu quero compartilhar. Amém. Pode marcar o nosso arroba também. Eita, Glória, coisa linda. Beijo, gente. Amo Um beijo. vocês, Deus amo abençoe. vocês, viu? Deus Ficam na paz. abençoe. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém.